vocês que estão aqui no templo, para você que está em casa, muito boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto. E por hora, né, por conta do Covid, nós estamos assim, um pouquinho aqui no templo, passando a listinha lá, e também o nosso culto online, até que tudo melhore, né? Esse Covid vai embora, em nome de Jesus. Então, vamos continuar orando, né, para que as vacinas agora que estão surgindo, elas possam chegar o quanto antes e a gente poder ter aí nossa casa, nosso templo disposto para todos nós. Amém? Amém. Então, vamos ficar de pé rapidinho, vamos falar um pouquinho com Deus e aí nós vamos louvar ao Senhor, dando início então ao nosso culto. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de estarmos, ó Deus, cultuando ao Senhor de maneira tão livre. Nós temos o privilégio, Senhor, de nos nossos lares ou aqui no templo, podermos falar com o Senhor, podermos louvar ao Senhor, ler a Tua palavra, ó Pai, sem perseguições, sem violência contra nós. E nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos também, ó Pai, porque em meio a tanto caos, o Senhor nos tem guardado, a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor merece, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a glória, em nome de Jesus. Por isso, Deus, ajuda-nos para que possamos prestar um culto que agrade ao Teu coração. E assim, ó Pai, eu te peço, abençoa aqueles que ainda estão por vir, abençoa os que estão em casa, para que eles também, Senhor, ali no templo familiar, possam, Senhor, adorar ao Senhor e receber do Senhor com alegria, Pai, em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém. Te louvarei. Vamos louvar, então, ao Senhor esse cântico bem alegre que diz, eu te louvarei. Não é? Acabamos de falar que vamos louvar a Deus nas nossas orações, então vamos louvar então ao Senhor com alegria. Você que está em casa pode bater palma, pode agitar a galera. Você que está aqui no templo também pode bater palma, só não pode abraçar, tem que ficar distante. Mas pode bater palma, pode dar uma dancinha. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
adorarei. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Em todo tempo te louvarei. Pode estar a pandemia do jeito que for, nós estamos aqui louvando o Senhor. Né? Amém. Irmãos, vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica. Convido você aqui no templo e quem está em casa também. Você que está em casa, que viu lá o nosso link do nosso culto, compartilha aí o link, tá? Para várias pessoas também poderem estar tendo acesso ao louvor e adoração e a palavra do Senhor nesse momento. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 8 ao 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim, acompanha aí na tua versão, eu vou ler na minha versão aqui. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Louvado seja Deus. Bom, nós vamos então ter aqui o nosso momento de intercessão. Nós estamos aí a todos os domingos, né, tendo esse momento especial de intercessão. E nós vamos orar. Você que tem um pedido, uma necessidade tua, uma necessidade de alguém que você conhece, pela tua família, por uma porta de emprego, enfim. Todos nós temos um pedido ou um agradecimento a fazer a Deus. E esse é o momento que nós separamos, então, para que nós possamos falar com Deus. E eu convido você nesse momento, você que está aqui no templo, você que está em casa, separe esse momento agora, feche os seus olhos, coloca diante do Senhor aquilo que você necessita, coloca os teus agradecimentos. Às vezes uma pessoa que está distante, coloca diante do Senhor e nós vamos falar com Ele. Vamos pedir ao Senhor que faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Paizinho querido, Paizinho amado, nesse momento, Pai amado, eu coloco nas suas mãos a vida de cada um, Pai amado, que está acompanhando essa live, que está aqui no culto. Senhor Deus, imagino que temos pedidos, ó Pai amado, por pessoas da nossa família, por problemas financeiros, problemas de saúde, mas esteja nos abençoando, Pai amado, a cada momento, esteja nos capacitando, Pai amado, nos fortalecendo, para que possamos vencer, ó Pai amado, sobre essas dificuldades. Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai amado, para que possamos arrepender dos nossos pecados. Nos ajude, ó Pai amado, para que a gente não venha esperar mais, Senhor. Por mais que o Senhor aparente estar demorando, o Senhor apenas não quer que seus filhos acabem escolhendo o mal. Nos ajude, ó Pai amado, para que possamos fazer sábias decisões, ó Pai amado. Nos abençoe nesse momento tão complicado, Senhor Deus, momento de pandemia. Nos ajude para que possamos tomar cuidado, Pai amado,
E, ó Pai, que possamos estar conseguindo passar por essa situação, Pai amado. Capacite os nossos líderes, ó Pai amado, nossos líderes do nosso município, nosso país, que eles possam estar tomando sábias decisões, ó Pai. Em especial, Pai amado, coloca a vida de cada um que está aqui nas suas mãos, ó Pai amado, novamente. Peço, Pai amado, que o Senhor possa estar suprindo as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa continuar cuidando da gente, Senhor Deus. E, ó Pai amado, que o Senhor possa ouvir atentamente as nossas orações, ó Pai amado, e que possa ser realizado conforme a sua vontade, Pai. Pois sei que o Senhor tem uma vontade melhor que a minha, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nos ajude, ó Pai amado, para que possamos entender isso, que possamos estar sempre obedecendo a Ti, Pai. É isso que eu coloco nas suas mãos. Continue abençoando o nosso culto e esteja nos abençoando, Pai amado, com a palavra e com os cânticos, ó Pai. Que possamos estar louvando verdadeiramente ao Senhor. É isso que eu coloco nas suas mãos, agradecido. Em nome do seu Filho mais Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar de um dia especial. Nós temos, todos os dias são importantes, né? Mas há alguns dias que são especiais. Nós comemoramos o Dia das Mães, nós comemoramos o Dia dos Pais, nós comemoramos o Dia das Crianças, o Dia do Pastor, nós comemoramos vários dias, né, especiais. Mas esse é um dia bem especial, porque nós temos um tesouro muito precioso e algumas pessoas ainda não sabem, né? E esse dia especial é o dia da Bíblia. E aí eu quero convidar a Andréia, nossa missionária, nossa querida irmã, porque ela tem alguma coisa a dizer sobre esse dia. Ele é um dia necessário de lembrar, porque é através da palavra, né, que nós somos alimentados. Se nós comemoramos outros dias tão especiais de pessoas, né, por que não o dia da palavra do Senhor? Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Então, para a gente poder celebrar o dia da Bíblia, a gente vai ouvir uma história hoje. Quem gosta de história? Então Samuel gosta, ele levantou a mão ali, né? Lulu também, Lulu? Também gosta? Então vamos prestar atenção na história, hein? E crianças, depois vocês vão me falar, não agora, mas depois eu quero que vocês me digam, e as crianças que estão em casa fazendo anotação do culto aí também, hein? O que vocês sentiram com a história dessa menina? Olha lá, presta atenção. Essa é uma história verdadeira, aconteceu há mais de 200 anos. Fala sobre Mary Jones. Como é que é o nome da menina? Mary Jones, uma menina cujo desejo de ter uma Bíblia inspirou o movimento das sociedades bíblicas. Mary nasceu por volta de 1785, no país de Gales, na Europa. Ela vivia com seus pais numa casa feita de pedras, numa vila rodeada de montanhas. O senhor Jones, pai da Mary, era um tecelão pobre. A mãe da Mary, a senhora Jones, era dona de casa, ocupava-se ali apenas com as tarefas do lar. E era comum naquele tempo que as pessoas não soubessem ler. Então o pai dela não sabia, a mamãe também não, e a Mary também não. Eles não tinham nenhum livro em casa, nem mesmo uma Bíblia. As Bíblias, aliás, naquele tempo eram muito raras, como todos os outros livros, que eram muito caros também. Aos domingos, a Mary colocava sua melhor roupa, igual a Lulu colocou ali um vestido bem bonito, Samuel uma roupa chique também, e ia para a igreja com o papai e com a mamãe. Uma igreja que tinha lá no vilarejo. A igreja ficava a uns 3 quilômetros da casa da família Jones. Na igreja, a Mary gostava de cantar os hinos, igual a Clarinha gosta de cantar a beça quando vem ao culto, né?
E aí ela sabia uma porção de hinos de cor, se esforçava para aprender a letra dos hinos. O que era difícil para Mary era entender o que o pastor dizia nos sermões. Ela não compreendia todas as palavras que ele dizia, nem conhecia todas as histórias da Bíblia que o pastor comentava e mencionava. Mas mesmo não sabendo ler, Mary tinha uma admiração especial por aquele livro, pelos personagens e pelas histórias. Quando o culto terminava, Mary se aproximava lá da frente e ficava admirando aquele livro de capa preta com tinta dourada escrito Bíblia Sagrada. Ah, se eu pudesse ler esse livro. Ele tem tanta coisa bonita. Se eu tivesse a minha própria Bíblia para ler em casa. Um dia, quando a Mary já tinha quase 10 anos, a idade da Sara lá, que a Sara está chegando, a idade do Gustavo e do Gabriel, o senhor Jones chegou em casa com uma novidade maravilhosa. Em pouco tempo haveria uma nova escola, a cerca de 3 quilômetros da casa deles. E assim, finalmente a Mary poderia ir para a escola aprender a ler e a escrever. Numa fazenda não muito longe da casa de Mary, tinha uma senhora que se chamava Evans. Ela sabia que a Mary tinha sido matriculada numa escola e que logo ela ia saber ler. Como todas as pessoas daquela vila, a senhora Evans também tinha conhecimento e sabia que a Mary, ela tinha um amor muito grande pelas histórias da Bíblia. Foi então que a senhora Evans fez uma promessa e um convite para Mary. Mary, querida, assim que você tiver aprendido a ler, você pode vir à minha casa para treinar a sua leitura com a Bíblia que a minha família tem. Olha só, a família toda tinha uma Bíblia na casa. Mary era uma boa aluna. Ela foi a primeira pessoa da sua família que aprendeu a ler. Essa vitória foi recompensada quando o professor de Mary na escola convidou ela para ler diante de todo mundo uma história da Bíblia Sagrada. Ai, ela ficou muito feliz naquela ocasião. E então ela se lembrou do convite da dona Evans. Num sábado de manhã, Mary foi à casa dela. E aí, ela chegou perto da Bíblia. Ela ficou até com medo de tocar naquele grande livro. Nem estava tendo Covid, mas o amor dela pela Bíblia e o cuidado era tanto que ela limpou bem as mãos dela antes de tocar naquela Bíblia. Quando Mary voltou para casa, havia só um desejo no coração dela: ter a sua própria Bíblia. Foi então que Mary pediu uma coisa, Mariana, para o pai dela. Pediu que ele fizesse um cofrinho de madeira para que ela pudesse guardar todo o dinheirinho dela naquele cofre. E ela começou a trabalhar. Ela tricotava e vendia meias, remendava roupas, criava galinha e vendia os ovos. Olha que esforço! Ajudava os fazendeiros que ela conhecia a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. Além disso, carregava a água do poço até as casas das pessoas que pediam para ela. Guardava cada centavo que conseguia. E aos sábados, ela ia visitar a senhora Evans para fazer o quê? Ler a Bíblia que tinha lá na casa da senhora Evans. Só depois, sabe de quantos anos que ela conseguiu o dinheiro para comprar a Bíblia dela, Isabel? Depois de 6 anos. Eu conheço umas crianças que juntam um ano e já está doida assim, né? Ah, meu Deus, quero comprar isso e aquilo, e não consegue juntar para aquilo que quer, né? Olha lá, 6 anos, hein? Mary conseguiu dinheiro suficiente para comprar a sua Bíblia. Nessa época, ela já estava com 16 anos. Mas aí surgiu uma segunda dificuldade. Depois de 6 anos, juntando dinheiro, sabe qual era a dificuldade? Lá no vilarejo, na pequena cidade onde ela morava, não tinha Bíblia à disposição para ser vendida. Mary ouviu que Bíblias eram vendidas na cidade de Bala, que ficava a pelo menos 40 quilômetros de distância para chegar a Bala. Mary tinha que percorrer um longo caminho que atravessava montanhas e florestas. A viagem era perigosa, mesmo para uma jovem de 16 anos. No entanto, Mary tinha apenas um pensamento na cabeça dela. Sabe qual era, meninos? Sonhei muito com isso.
e estou disposta a conseguir a minha Bíblia. O grande dia chegou. De manhã, bem cedo, a família Jones pediu a proteção de Deus para a viagem de Mary. Em seguida, Mary se despediu carinhosamente dos seus pais e ela levava consigo 3 coisas: um lanche para o caminho, o dinheiro que ela guardou durante aqueles 6 anos e um par de sapatos que ela pretendia calçar esse par de sapatos só quando ela estivesse perto da cidade. Como ela era pobre, Mary fez a longa viagem de 40 quilômetros a pé e descalça. E assim Mary seguiu a sua viagem. Atravessou vales, ribeiros em seu caminho até Bala. Mary ficava cada vez mais cansada. Seus pés doíam muito. E algumas vezes Mary chegou a pensar que ela não chegaria nunca na cidade de Bala. Parecia demais para ela. Nesses momentos, ela mesma tentava encorajar ela para poder conseguir continuar. Ao anoitecer, Mary conseguiu ver uma cidade. Era a cidade de Bala. O coração de Mary bateu mais forte. Finalmente ela havia chegado. Mais motivada do que nunca, ela continuou. Descendo até a colina, chegou a Bala, cansada, com fome e com os pés cheios de bolhas. Mary pediu informações para encontrar a casa de um pastor chamado Thomas Charles. Era ele quem tinha Bíblias para vender. Depois de bater em várias portas e pedir ajuda, por fim Mary encontrou a casa do pastor. Atravessou o jardim da casa do pastor e bateu com força na porta da frente. Este era o dia que Mary esperava havia tanto tempo. Ela tinha trabalhado e economizado 6 anos para ter a sua própria Bíblia, Samara. Olha só, quando a porta se abriu, Mary disse ao pastor: meu nome é Mary Jones, eu moro numa vila atrás das montanhas, andei 40 quilômetros para chegar até aqui, economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia, o dinheiro está aqui nessa bolsa, se o senhor quiser pode contar. O senhor tem uma Bíblia em galês para mim? E aí, o que será que aconteceu? Surpreso, o pastor disse: Mary, por favor, entre e me conte tudo. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa. Além de que é perceptível que você está muito cansada. Você deve estar faminta. E a tia Andréa não pode colocar o dedo na boca? O pastor sorriu, chamou o mordomo para levar Mary para a cozinha e depois de ter se alimentado, Mary contou tudo que eu contei para vocês aqui, detalhe por detalhe para o pastor. Foi então, crianças pequenas e crianças grandes, que veio a triste notícia. Lamento muito, Mary, mas a única Bíblia em galês era a língua que ela falava, tá? E que ela conseguiria ler a Bíblia. A única Bíblia em galês que eu tenho está reservada para outra pessoa. Mary mal podia acreditar. Aquelas palavras acabaram com a esperança que ela sustentou por todos aqueles anos. Abalada, Mary se afundou numa cadeira e começou a chorar. Eu devo voltar para minha casa sem uma Bíblia? Vou voltar para minha casa de mãos vazias? Mary chorava desconsolada. O pastor ficou sensibilizado ao ver o choro da Mary. Na verdade, ele tinha uma Bíblia em inglês e outra em galês. Aí ele pensou: a pessoa que me encomendou estas 2 Bíblias, ela sabe falar os 2 idiomas. Então ele tomou uma decisão. Não chore, Mary. Sei que ter uma Bíblia é o sonho da sua vida. E você batalhou muito para isso e merece ter sua própria Bíblia. Aqui está. Pode levar. É uma Bíblia em galês. Mary deu um pulo de alegria, as lágrimas secaram e com muito carinho ela abraçou a Bíblia. Aquela Bíblia era preciosa para ela. Obrigada, pastor, muito obrigada. Na manhã seguinte, Mary segurou sua Bíblia com as 2 mãos e, transbordando de felicidade, começou a viagem de volta para o seu lar. Naquele final de tarde, os pais de Mary estavam aguardando os ansiosos o retorno da filha. Ao anoitecer, finalmente ela chegou em casa. Olhe, papai, olhe, mamãe, é a minha Bíblia.
disse Mary, com um sorriso de todo tamanho. Depois de jantar, eles se sentaram à luz de lamparina e pela primeira vez Mary abriu a Bíblia dela e da sua família. E sabe qual é o salmo que ela leu? O Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito. Todos os seres vivos louvem ao Senhor, aleluia. Toda a família Jones se ajoelhou para agradecer a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido, uma Bíblia na sua própria língua, a língua que eles compreendiam melhor. Mas a história de Mary Jones não termina aí. Sabiam disso, crianças grandes e pequenas? Mary Jones se tornou parte de uma história maior e que dura até os dias de hoje. No seu escritório do pastor Thomas Charles, que foi aquele que vendeu a Bíblia, ele começou a se lembrar de como a jovem menina tinha saído feliz da sua casa abraçando a Bíblia. O pastor ficou imaginando que deveriam haver muitas outras Mary Jones pelo mundo, pelo seu país. Então, sabe o que aconteceu? Em todo o mundo, inspirado na história de Mary Jones, foram criadas sociedades bíblicas nacionais. Naquela ocasião foi criada a primeira sociedade bíblica de Gales. Em nosso país também existe uma sociedade bíblica. É a Sociedade Bíblica Brasileira, que foi oficialmente fundada pelas igrejas cristãs em 10 de junho de 1948. Desde então, a Sociedade Bíblica do Brasil, carinhosamente chamada de, depois você olha na sua Bíblia para ver se a sua Bíblia não é dela também, chamada de SBB, a maioria das Bíblias tem esse SBB aí. A Sociedade Bíblica Brasileira tem servido as igrejas cristãs e já há alguns anos ela sempre tem estado entre as sociedades bíblicas nacionais que mais distribuem literatura bíblica no mundo. Olha só que lindo, a história de uma garotinha, viu que exemplo? Sara, Mariana, Clarinho, Lulu, Isabel, Samuel, Sophie, Samara. A história de uma criança inspirou vários adultos a criarem a sociedade bíblica que hoje distribui Bíblias no mundo inteiro. Então, nós também precisamos, a exemplo de Mary Jones, amar a nossa Bíblia. Tanto as crianças pequenas como as grandes, não é? Porque hoje em dia, às vezes, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, várias versões dentro de casa e não lê nenhuma, não é? Então, vamos aprender com Mary Jones a amar a nossa Bíblia, a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, é que nem eu sempre digo para as crianças, quando você abre ela, é Deus falando diretamente com você. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ser abençoado? Quer ser bem-sucedido? Quer saber como você precisa agir? Quer sair da sua tristeza? Quer sair das dúvidas? Abre a Bíblia e lê, porque Deus vai falar com você. Amém? Amém. Amém. Você se lembra da sua primeira Bíblia? Lembra? Eu lembro. Eu estava saindo do serviço, minha primeira, que eu comprei, tá? É que eu ganhei não. A que eu ganhei do meu pai, uma Bíblia preta de capa dura. Eu estava nos juniores da igreja ainda, e eu ganhei uma Bíblia preta assim de capa dura do meu pai. Aqui eu comprei, não, que eu juntei dinheiro e fui lá e comprei, não. Aí é o outro. Mas foi um dia legal para mim, saber que eu podia comprar a Bíblia que eu queria, né? Na versão que eu queria. Mas é legal isso. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. E nesse momento, você que está aqui no templo, tem a oportunidade de trazer os dízimos, as ofertas. Você que está em casa, quiser devolver o seu dízimo, pode falar com o Fábio aí no WhatsApp, com a Andréia também aí, tá? E vamos ver a melhor maneira para a entrega dos dízimos e ofertas. Vamos louvar esse hino que diz: Eu e minha casa. Quero
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e como bom perfume teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetiza desse jeito assim, ó. Coloca a mão sobre os seus filhos, sobre a sua família aí no teu lar. Diga assim, ó, como seja profeta da sua família agora. Diga que os seus filhos, eles serão parte de uma nação que vai levar o Evangelho. Diga que os seus filhos, eles serão parte de um grupo de pessoas que não abrem mão do Senhor Jesus nem do Espírito Santo de Deus. E aí você diz cantando dessa forma assim, ó: será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai querido, Pai Santo, eu te dou graças, Senhor, por estar aqui hoje, Pai. Pelo privilégio, Senhor, de poder te adorar, de poder honrar, Pai, o teu santo nome, de poder, Pai, te oferecer o meu louvor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença na minha vida sempre, Senhor. Agradeço pela vida de cada um, Pai, que saiu da tua casa hoje para estar aqui. E também pelas pessoas que estão, Pai, do outro lado, em suas casas assistindo, Pai, acompanhando o culto e te adorando também da forma como podem, Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, que a cada dia o Senhor esteja falando, Pai,
aos nossos corações, Pai, para que a gente possa estar sempre buscando, Senhor, fazer aquilo que é da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Seu coração, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, os dízimos, Pai, as ofertas, Senhor, que foram colocadas, Senhor, aqui diante do Teu altar, Pai, que o Senhor a cada dia, Pai, possa nos dar condições, Senhor, de estar contribuindo, Pai, para que a Tua obra cresça cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, que será ministrada através do pastor Sérgio, Senhor. E que o Senhor esteja usando também o Johnny, Pai, no decorrer desse momento de adoração, Pai, para que nós possamos estar sempre, Pai, dando graça, Senhor, e buscando, Pai, Te adorar da forma como o Senhor merece, Senhor. Pai, que a cada dia o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, Senhor, para que nós possamos a cada dia reconhecer as nossas falhas, Senhor, e buscar, Pai, todo o nosso socorro, todo o nosso auxílio no Senhor, Pai. Que nós possamos a cada dia confiar mais, Pai, e saber que o Senhor está agindo em todas as situações, Senhor. Fale conosco no decorrer deste culto, Pai. É essa a minha oração, grata por todas as coisas que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que está aqui, consegue sentir a presença do Senhor? Você que está em casa, consegue sentir a presença do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus se manifeste no teu meio. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te levar a adorar em espírito e em verdade, como diz a palavra. E que a presença de Deus realmente cause em vocês as mudanças que precisam causar. Porque a presença do Senhor, ela é doce, ela é suave. Ela nos traz a paz, assim como nós vamos louvar agora. Há uma doce presença, é o Senhor em nome de Jesus. Eu sei que é o Espírito de Deus, já podemos
Tua presença, ó Pai, realmente, Pai, se manifeste em nossos lares, em nossos corações, para que, ó Deus, o que vier do Senhor, ó Pai, através do Teu servo, Pai, nós possamos realmente acolher, Deus, e nós possamos, ó Pai, render frutos, ó Pai, pela semente plantada em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que ali nos lares não haja distração nenhuma nesse momento, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, aquieta as crianças, ó Pai, dá a elas, ó Pai, a atenção, Pai, cativa a atenção das crianças e das pessoas nesse momento. Tira ali, Senhor, aquele vizinho que de repente está fazendo muito barulho, Senhor, e está distraindo, Pai, em nome de Jesus, acalma o Espírito Santo de Deus, e que ele também seja alcançado, ó Pai, através do som das nossas vozes, dos nossos louvores e da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. E aqui, Senhor, no templo, fala conosco também, Senhor, em nome de Jesus. Usa o Teu servo de maneira, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, pessoas diferentes, para a honra e para a glória do nosso Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, eu espero que você esteja tendo uma semana boa, né? Quer dizer, a semana que passou sua possa ter sido boa no sentido de dependência de Deus. A gente sabe que estamos em meio a uma pandemia, em meio a várias dificuldades acontecendo, mas a presença do Senhor é ela que vai nos consolar, é ela que vai nos dar a força que necessitamos. E quando esse momento difícil que a gente está passando, né, a gente não pode esquecer, como a irmã Andréia trouxe aqui uma biografia tão bonita, né, o qual mostra a fundadora da Sociedade Bíblica, né, uma pessoa que andou 40 quilômetros descalço, gente. É o meu sonho correr 42 quilômetros, tá? Eu tenho esse sonho, não sei se eu vou realizar o dia, porque, meu Deus, é muitos quilômetros, né? Muitos quilômetros. E andou 40 quilômetros descalço, detalhe ainda, né? Eu com tênis lá, tô chorando aqui, falo que não consigo. Mas tudo isso para quê? Porque ela tinha sede e fome da palavra de Deus. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nós precisamos ser igual a essa fundadora, ter fome e sede da palavra de Deus. Graças a Deus, hoje eu e você não precisamos andar 40 quilômetros, né? Hoje todo mundo tem um celular, aí você pode acessar o seu celular no Google e ter ali espalhado diversas versões bíblicas, né? Se quiser em galês também tem, se quiser lá em original também tem. Então isso é muito importante, hoje é muito fácil ter. Mas o que eu queria dizer? Por mais que nós passamos por dificuldades, às vezes a gente pensa que nós somos supermans, ou super-homens, ou super-mulheres, mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que é o título da mensagem de hoje: ninguém é de ferro. E é muito interessante quando eu estava meditando, e quando eu lembrei a palavra ferro, Rodrigo, veio logo na minha mente o Tony Stark, o Homem de Ferro, né? E ele é muito apropriado para esse início de mensagem que eu queria compartilhar com vocês. O Tony Stark, né, ele é o Homem de Ferro aí na Marvel, nos filmes da Marvel, o homem rico, milionário.
apesar de estar escondido atrás de uma máscara, é um herói. Mas quem já viu alguns dos filmes, é claro que eu estou falando aqui meio por cima, não sou especialista como o Erickson, né? O Scheid, o Calley, que mais aprofundados nessa área de super-heróis, né, do que eu. Mas é um homem cheio de defeitos por debaixo de uma máscara que resolve ser super-herói. Se você for mais a fundo, ele é um super-herói, assim, pode dizer meio malinha, né? Ele não é tão humilde assim. E ele sempre pensava por esse defeito dele, né, de se achar melhor, o melhor super-herói. Ele sempre achava ser indestrutível. Dando um pequeno spoiler, né? Se você ver aí os Vingadores, o último, você vai ver que ele não era tão indestrutível assim. Então, Cauane, nem o Homem de Ferro era de ferro. Por quê? É uma expressão antiga, né? Alguns diziam, né, ninguém é de ferro, porque a pessoa aguentava muito, né? Então nem o Homem de Ferro é de ferro se você vê os últimos Vingadores. Ele é feito de carne e osso, também o ferro. Então, se o Tony Stark, na ficção, que era um super-herói, que é considerado o Homem de Ferro, e ele descobriu e teve um final mostrando que ele não era de ferro assim, imagine nós na vida real. Nós não somos de ferro. Eu e você, todos nós que estamos aqui, fomos criados debaixo de um ensinamento, debaixo de criações, de pessoas diferentes. Às vezes muitos de nós passamos por vários professores treinados, preparados para a nossa vida, para a gente chegar aqui até hoje. E muitos desses ensinamentos, o que falavam para a gente ser forte. Ser forte. Principalmente os meninos mais aí da minha época vai lembrar, né? Homem não chora, homem tem que ser forte, né? Que isso? Homem tem que ter postura. Então a gente, na sociedade, ela cria muito para que a gente seja forte. Algumas criações nossas. Até mesmo em meio a algumas dificuldades, alguns obstáculos que a gente vai ter que superar na vida, nós devemos ser fortes. Eu nesse ano, eu descobri, até esse ano eu pensava que eu era forte. E quando a minha mãe veio a falecer, eu vi que eu também era um Tony Stark, um homem de ferro que não era de ferro. A gente pensa, por que isso? Não, a gente sabe que está lá num lugar melhor, sabe que o consolo de Deus vem assim, mas a gente é ser humano. Então ninguém é de ferro mesmo. Por mais que a sua criação, por mais que você foi criado assim, por mais que você não foi criado assim, achando que tudo é uma moleza, Maria mole, que tudo é dificultoso também, que nada é de ferro, né? Mas realmente a gente precisa rever e parar um dia e dizer que você não é feito de ferro, eu não sou feito de ferro. Por mais que somos movidos pela nossa adrenalina, mas quando ela abaixa, vem aquela moleza, não é verdade? Aquele cansaço, né? Quando a gente força muitas vezes, e a gente nota, eu não sou de ferro. Eu vejo nossos limites, às vezes a gente alcança aquele limite nosso. E a gente por muitas vezes tenta levar a vida na nossa força, mas ao meio de tentar levar a vida com a nossa força, nós acabamos sendo levado por ela, porque achamos que somos fortes. Então hoje nós vamos aprender com um personagem na Bíblia, que ele foi taxado como um homem, primeiramente, que era fraquinho, mas se tornou um homem forte. E poderia dizer, se na Bíblia tivesse um homem de ferro, um super-herói, ele seria esse homem. E aí logo depois ele vê que ele também não era de ferro. E é sobre esse homem que nós vamos ler hoje. E eu
coloquei aqui um versículo para que a gente pudesse ver o quanto que ele não era de ferro. Esse homem é Davi, que nós vamos ver. Davi. Era um homem que achava que não era de ferro, franzino, pequenininho, zero à esquerda da família, mas até que enfim um homem que buscava um pastor de ovelha, dependente de Deus, virou um rei, né, todo assim, então achou que era o máximo, mas depois de se achar de um máximo, achando que ele era feito de ferro, e ele entendeu que ninguém é de ferro. Então abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, está ali, ó, se você quiser me acompanhar também. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Segunda Samuel, versículo 16, quer dizer, capítulo 16, versículo 14. Samuel. Vamos lá então. É bem curto esse versículo, mas diz assim: o rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Novamente, o rei, que era Davi, e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Vamos orar? Deus, poderoso Deus, obrigado por nós estarmos aqui reunidos hoje, virtualmente, presencialmente, para engrandecer o Teu nome. E que possamos, em nome de Jesus, nesses poucos minutos aqui, ó Deus, saber que ninguém é de ferro, que nós necessitamos do Senhor para tudo. Espírito Santo de Deus, fale conosco, mude o que precisa mudar em nossa vida e nossos conceitos, e que possamos, para a Tua honra e Tua glória, Deus, sairmos convictos daqui, que precisamos depender do Senhor em tudo. É assim que oramos em nome de Jesus, amém, amém. Então Davi, como eu falei, ele era rei de Israel, o Senhor Deus era com ele, então isso era muito bom. Ele já tinha nessa altura derrotado Golias, garoto franzino, de 1,50 m, né, mais ou menos, derrotou um gigante. Mas também, ao chegar dessa história, ele já tinha sido derrotado também pelo seu pecado. Davi, infelizmente, antes de descansar no Rio Jordão, de chegar nessa história, de chegar nesse momento do versículo que eu disse, não soube administrar a sua casa, a sua família, foi levado pela vaidade, pela indiferença. O pecado que invadiu o coração de Davi, que também pode invadir o nosso coração, deixou um rei que estava com Deus estressado. Por isso aqui já vai uma dica, né? Um dos efeitos quando a gente não confessa o nosso pecado a Deus, a gente deixa com que o pecado tome conta do nosso coração, é um estresse. É um estresse. Pois eu nunca vi alguém que busca Deus, que busca a presença dEle, que está lendo a Bíblia, que está orando, buscando a presença dEle, estressado. Por quê? Ele sabe que o controle sempre está na mão de Deus. E Davi havia perdido isso. Então a hashtag vai uma dica aqui. Se você vive estressado, é melhor você retomar o caminho e lembrar que você não é feito de ferro, que você precisa deixar mais as coisas nas mãos de Deus. O pecado também, o qual Davi deixou invadir o seu coração,
trouxe solidão, trouxe angústia, até chegar nesse momento onde ele estava ali, exausto, à beira do Rio Jordão. Por quê? Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E Davi chegou ali, estava exausto de tanto fugir, de ir para longe, porque o filho queria matar Davi. E chega uma hora que não aguentou, Davi não aguentou e precisou fugir. E é essa hora que eu estou dizendo que a gente descobre que a gente não é feito de ferro, que a gente não é feito para suportar tudo. Mas precisou chegar até esse momento, Davi. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Nós vamos ver aqui as causas dessa exaustão de Davi. O que levou Davi chegar a essa exaustão? A primeira coisa que a gente pode notar somente aqui, ver na vida de Davi, o que levou ele à exaustão, foi estar fora de forma espiritual. Diz em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 2 a 4, diz assim: uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. E eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Davi já estava caminhando fora de forma espiritual. Para vocês terem ideia, o que quer dizer essa fora de forma? Eu gosto de correr 3 vezes na semana. E teve uma semana que eu estive doente, aí eu deixei de correr uma semana. E geralmente eu sempre corro lá 15 a 17 quilômetros, por aí, no decorrer da semana. Eu deixei de correr uma semana. Quando eu cheguei para correr na outra semana que eu tinha me recuperado, sabia o que aconteceu? Eu não aguentei. Me deu uma vontade de parar. O ar vinha, eu não conseguia respirar. Mas eu falava, meu Deus, eu só fiquei uma semana parado. E quem faz exercício sabe disso, que fazer exercício é ingrato. Por que é ingrato? Você emenda uma sequência de fazer exercício, mas às vezes quando você pode fazer exercício durante 7 meses, mas às vezes se você parar uma semana, isso já prejudica um monte. Parece que você estava parado há mais de um mês. Então por isso que eu digo que às vezes fazer exercício é ingrato, porque você às vezes falta um dia, falta uma semana e perde tudo aquilo. Aí eu fico lembrando aqui, se fisicamente a gente perde tão rápido assim essa forma física, um dia às vezes que a gente deixa de fazer, isso já influencia. Imagina a nossa vida espiritual, quando a gente não ora mais, quando a gente não lê a Bíblia mais, quando a gente não tem a comunhão com Deus. O que vai acontecer? É a mesma coisa espiritualmente. É impressionante, é a mesma coisa. E aí sabe o que aconteceu? Era isso que Davi estava passando. Estava no terraço, de bobeira, estava no terraço, fraco espiritualmente. Sei lá, será que estava uma semana sem ler a Bíblia, sem ler as palavras de Deus, sem orar? Não sei, mas não estava fazendo isso. Aí sabe o que aconteceu? A tentação aconteceu. E ele, fraco espiritualmente, descuidou da sua forma espiritual, e ali deu as costas para Deus e virou a frente, e virou de frente para o pecado. A gente sabe que o pecado não compensa. Por que o pecado não compensa? Porque ele é a mesma coisa do que estou dizendo das vitórias. Porque as vitórias que estão no passado, se a gente comete pecado hoje, parece que elas foram apagadas. Não adiantou nada lá ele não matar, ele enfrentar Golias, não adiantou nada. Não adiantou nada ele não ter matado Saul.
Porque o pecado naquela hora manchou tudo. Aquela vitória que ele tinha, que ele estava tendo em nome do Senhor. Então as vitórias de ontem não serviam mais para hoje, para aquele momento. E nesse texto nós vemos o quê? Que os grandes homens também caem. Tony Stark caiu, né? Davi caiu. Por isso que é preciso que a gente fique vigilante sempre, constantemente. Muitos acham, como Davi talvez também passava por esse momento, que são inatingíveis pelo pecado. O pecado vai pegar. Sou vacinado aqui, sou vacinado, pode acontecer. Mentira. E aí sabia o que o pecado faz? Que fez com Davi? O pecado ele cansa. O pecado cansa. Ele desgasta o nosso físico. Apesar de ser espiritual, ele desgasta o nosso físico, o nosso emocional e principalmente o nosso espírito. Aí eu faço uma pergunta para que você pudesse refletir nessa noite. Como está a sua forma espiritual? Você está aí 3 vezes por semana buscando a Deus? Você está uma vez por semana buscando a Deus? Como deve ser difícil ler a Bíblia uma vez por semana, hein? Olhe lá, hein? 7 dias da semana você tem mantido a sua forma espiritual? Como está a sua vida com Deus? Importante dizer isso. Porque da maneira que você tem se exercitado buscando a Deus, é a maneira que você vai resistir à tentação e ao pecado. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. É muito importante. Lembra aqui que Davi era um escolhido de Deus, mas não estava praticando espiritualmente a forma física, a forma espiritual que ele precisava, melhor dizendo. E caiu. Então por isso que você precisa refletir como está a sua forma espiritual. Segundo, o que levou Davi a chegar nesse momento exausto da vida dele foi viver a ilusão de estar sempre certo. Era um garoto 0 à esquerda, franzino, 1,5 m. Depois se tornou o quê? O rei, o bambambam, o que mandava. Aí diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 5 a 7, diz assim: então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã, profeta, disse a Davi: esse homem é você. Viver uma ilusão de estar sempre certo. O homem que andava com Deus, estava com Deus, o 0 à esquerda, Deus faz dele um rei lá para viver, para guiar um povo. Ele vai e comete aquele pecado, tem relação com a mulher de Urias, né, Betseba lá, e aí o que acontece? Depois o profeta vai confrontar ele mente para o profeta, falando que ele precisava ser castigado que fez aquilo. Viver a ilusão de estar sempre certo. Meus irmãos, eu vou confessar uma coisa, né? A gente sempre, na criação de filhos, né? A gente passa algumas dificuldades. E a gente sempre, eu gosto muito de ensinar, e André e eu ensinamos sempre a nossa filha o quê? Que nós somos falhos. Porque a criação que nós estamos vendo, uma geração, eles pensam que não erram, que todos eles são certos. A gente vive muita dificuldade. Eu não sei você, mas eu convivo às vezes com várias pessoas, né? E às vezes as pessoas elas sempre acham que estão certas. Até a gente sabe direitinho, ele parece tudo um formato de uma mentira, mas ela não quer estar errada. A pessoa não quer estar errada, ela quer estar sempre certa. E inventam razões para aquilo, achar que aquilo é certo.
E nós precisamos aprender isso, que nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Nós somos falhos. Nós somos dependentes de Deus. A gente não vai estar sempre certo. E eu vou dizer uma coisa, para engrandecer o nome de Deus: quando você acertar, não é porque você acertou não, é porque Deus te conduziu para que você acertasse. Então a gente precisa compreender e não viver nessa ilusão que Davi viveu, de estar sempre certo. Davi conseguia enxergar o pecado do outro, mas não conseguia enxergar o seu próprio pecado. Contou a história e pensou que conseguia dar até uma punição para o pecado que ele cometeu. Ele deu uma sentença para um erro que era para ele. Olha só como que o pecado faz. E a maior especialidade do inimigo, do diabo, é colocar escamas em nossos olhos para que a gente não consiga enxergar a dimensão das nossas falhas. Por isso que às vezes a pessoa, para cometer, assim, né, a gente sempre faz escalas de pecados, que eu não acho ideal de fazer, mas o pecado, ele é igual uma avalanche. Uma avalanche, ela não começa grande. Uma avalanche, ela começa pequenininha. Aí uma avalanche pequena, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma bola de neve imensa e vira uma avalanche. O pecado é a mesma coisa. Ele é pequeno, ele começa ali, ó, de uma coisa, um fato, de uma atitude que você fez, que não pediu perdão a Deus, uma atitude que você está caminhando, que você sabe que está errado, mas o pecado, o inimigo coloca escamas nos seus olhos e você acha que está certo. Vivemos às vezes uma ilusão de estarmos certos aos nossos olhos, mas sabemos que não estamos certos aos olhos de Deus. Meu querido e minha querida, mais uma pergunta para você. E você? Tem vivido essa ilusão de estar sempre certo? Se você tem vivido essa ilusão de estar sempre certo, reveja o seu conceito. Reveja o seu conceito. Se você está sendo certo, porque o Espírito Santo de Deus tem colocado e caminhado com você, é uma coisa, mas por suas escolhas, isso não vai te levar a nada, vai te levar a uma vida de derrota, uma vida no qual as escamas vão ficar nos seus olhos, e quando você vê, você vai estar no fundo do poço, como Davi chegou. Em frente ao Rio Jordão não era um poço, mas para Davi era. Porque você é um rei, escolhido por Deus, festejado por vários soldados. Chegar a fugir de um filho, gente. Um rei poderoso daquele. É o fundo do poço. Para Davi era estar à beira do Rio Jordão. Terceiro, por que Davi chegou nessa exaustão? Por não encarar os problemas. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 14, diz assim: aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui e vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Meu querido e minha querida, quando Golias estava lá desafiando todo mundo, o que Davi fez? Ele fugiu? A história conta que ele fugiu? O que ele fez? Foi enfrentar. Por quê? Estava assim com Deus, estava assim com Deus. Até me arrepia de lembrar. Porque eu imagino, eu sempre gosto de refletir a cena, né? Um gigante, tem alguém aí que vem aqui me encarar, vem alguém aqui me pegar. E um baixinho vai lá e enfrenta ele. Aí, o que acontece? Contra Golias, Davi partiu para cima. Aí o pecado, deu as costas para o pecado e foi embora. Ficou na dependência de Deus. Mas agora Davi estava fugindo de quem? De Absalão, de seu filho. Que situação que Davi chegou. Um pai fugindo de um filho.
Por que ele tomou essa atitude? Por que essa atitude ele tomou? Sabe por quê? O que aconteceu no presente foi as falhas do passado. Como assim, Sérgio? O que aconteceu naquele momento da fuga dele, fugindo do filho dele, foram coisas que aconteceram no passado, foram pecados não confessados com Deus, não confessados para Deus. Como eu disse para vocês, coisas anteriores que foram colocadas escamas, não deu importância. Situações mal resolvidas, problemas adiados, problemas que se adiam e não se resolve. Às vezes algumas pessoas sempre me procuravam e procuram e chegam, pastor Sérgio, eu estou com um problema. Eu não estou ficando com a igreja, o problema está assim, eu não estou me adaptando na igreja, ou não estou me adaptando com esse negócio, não sei o que, eu preciso mudar. Aí eu sempre digo para a pessoa com muita sabedoria, vou dizer para você que está me ouvindo aqui, para você que também está na sua casa, se você não resolver o problema vai com você. O problema precisa ser resolvido. E às vezes o problema é você. É o seu relacionamento com Deus. Às vezes não é o Johnny que não está me olhando. Às vezes não é a Andréia que não está sorrindo para mim. Não é a Kátia que não me dá mais abraço. O problema sou eu. É eu que estou enxergando de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Os problemas vão com a gente precisa encarar os problemas. Olha aquela figura, muitas vezes a gente foge. A gente precisa encarar. Mas, Sérgio, você está dizendo que eu não sou super-homem. Você está me dizendo que eu não sou super-mulher. A gente precisa encarar os problemas como Davi encarou Golias. Você vem com pedra, mas eu venho em nome do Senhor Jesus. É assim. É assim que a gente deve encarar os problemas. Não porque eu sou sábio, PhD, tenho MBA, tenho pós-doutorado. Não. É porque eu venho em nome do Senhor Jesus. Eu preciso resolver esse problema. E ele vai estar resolvido para a honra e glória de Deus. Amém? É assim. É assim que precisa ser resolvido. Davi, que sempre foi um homem que tinha a solução, agora estava perdido, fugindo. Aí eu faço uma pergunta para você responder para você mesmo. E você, tem fugido dos seus problemas? E você, tem adiado os seus problemas? Para Davi, essa não foi uma boa opção. E eu digo para você também nessa noite que está me ouvindo, para você também não é uma boa opção. Você precisa resolver com calma, sem ansiedade, dependendo do Senhor, vindo em nome do Senhor. Mas ele precisa ser resolvido. Mudar de ano, mudar de ares, mudar de lugar, mudar de igreja não vai resolver. Você precisa resolver com você. Com você e Deus. Senão, o problema vai. E se Davi tivesse vivo até hoje, se ele não resolvesse os problemas dele, ele estaria fugindo de Absalão até hoje. Estaria resolvendo. Então encare os seus problemas, mas nunca sozinho, sempre sob a orientação e proteção de Deus. Por isso que Davi encarou Golias, sempre assim, debaixo da orientação e da proteção de Deus. E aí sim podemos encarar os nossos problemas, porque é maior que está em nós. Obrigado, John, você salvou minha noite. Obrigado. Eu sei que vocês estão de máscara, não dá para ouvir, né? Mas vamos um pouquinho mais alto. Maior o que está em nós do que? Amém. Glória a Deus. O que levou Davi, o que levou Davi a achar ali, chegar exausto, né? Aquela exaustidão ali dele. Era o que? Achar que ele era imbatível. 1 Samuel capítulo 18, versículo 12 e 14 diz: o Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul, por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si
pondo um oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Viu que texto antes de acontecer? O que aconteceu com Saul? O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. E o que Saul tinha? Medo. O que Davi estava tendo com o filho dele? Medo. Mas não era porque o Senhor tinha abandonado ele, era porque Davi estava abandonando Deus. Aí também diz o Salmo 32, versículos de 2 a 4. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa, e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, Davi falando, meu corpo definhava de tanto gemer, pois o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim. Davi, todos os seus passos, ele foi bem sucedido. Ele era temido por todo, menos com os da casa dele. Um grande guerreiro de sucesso, era reverenciado pelos seus soldados, viveu de tanta honra de comandar várias batalhas, mas em casa passava humilhação, tristeza e frustração com a sua família. Sabia o que isso mostra pra gente? Que ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu amava, né? Outro dia a gente teve um retrô aí, né? A luta do Mike Tyson. Nossa, eu ficava de madrugada para assistir a luta do Mike Tyson. Mas só que a luta do Mike Tyson te dava um tédio, sabe por quê? O Mike Tyson, ele era uma máquina de bater no boxe. A luta dele mais demorava 10 segundos. Porque o homem, quando começava, ele começava a bater e chegava. Mas teve um dia que o Mike Tyson perdeu. Teve outro dia que ele perdeu de novo. Ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Nem eu e você somos imbatíveis. Todos nós somos vulneráveis. Não existe, né? Às vezes eu ligo lá, né? Uma coisa que eu acho surpreendente, gente. O ser humano, ele gosta de sempre mostrar que ele não é vulnerável. Você já ligou a sua televisão? Não sei se você já viu no jornal. Você já viu os ministros do STF? Como que o ministro do STF ele fala? Antes dele falarem, eles colocam uma capa preta. Gente, capa preta, é Batman o negócio. Os caras colocam a capa preta para falar, gente. Por quê? Eles têm que mostrar que eles são mais sábios do que nós, que eles são doutores da lei. Por isso que ele coloca uma capa preta. Aí vai eu falar de bermuda, de calça assim com ele, eu nem vou ser ouvido, porque eu não tenho uma capa preta. O ser humano inventa isso. Então, muitos de nós talvez não colocam uma capa preta igual os juízes do STF. Mas muitos de nós às vezes colocamos uma capa da invencibilidade, sabia? E a gente acha que somos imbatíveis. Colocamos a capa da invencibilidade, mas eu tenho que dizer para você que isso não existe. A gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa agir com humildade, com dependência a Deus. Não existe a capa da invencibilidade, não existe. Isso é ficção. Você precisa dizer, Deus, eis-me aqui, eu sou dependente do Senhor. Lembra quando o profeta chegou para escolher Davi, e todo mundo falou, era o mais franzino, era o mais dependente. É isso que Deus quer de nós. Então Davi, ele chegou a essa exaustão, não dominava a casa dele, sabe por quê? Porque ele achava que era imbatível, que tudo que ele fazia estava certo, que ele tinha uma capa da invencibilidade. E a família dele ficou aí, ó, uma ganância, uma briga. E por último, o que levou Davi à exaustão? Quinto, foi não entregar os problemas para Deus.
Diz em 2 Samuel 16,14 que nós lemos, o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Ninguém gosta de descansar, né? Você fala, vai ali descansar um pouco. Ainda mais quando a pessoa manda, você fala, não vou não. Exemplo na Bíblia, Deus descansou. Por que Deus descansou? Primeiro, ensinando para nós, porque o descanso é a gente esperar, sabia? Descanso é esperar. E aí o que acontece? Ninguém gosta de esperar, né? Vocês mulheres já sabem disso, né? 9 meses, fala, meu Deus, como que demora 9 meses? Você está falando isso porque você não sabe, eu sei, 9 meses demora. E descansar é esperar. E nesse momento de descansar e entregar os nossos problemas a Deus, a gente esperar em Deus. Esperar em Deus. Por isso que existe, às vezes, muitas pessoas fracassando espiritualmente, porque não querem esperar, não querem descansar, que é esperar em Deus. Aí não entrega os seus problemas para Deus. Ele acha que Deus demora muito, acha que, meu Deus, demora muito, igual a gente leu a passagem bíblica aqui, né? Vai que esses 1000 dias completos, né? O morto aqui vai me responder. Aí por a gente não ter a paciência de esperar o nosso Salvador para nos orientar, a gente acumula o quê? Pecados, problemas. Tentamos resolver as coisas do nosso jeito, dando um jeitinho brasileiro, um jeitinho nosso. E a gente sabe que um erro puxa o outro, como puxou Davi. Aí eu digo para vocês, descanse no Senhor. Entregue os seus problemas, esperem em Deus. Por mais que eles sejam complexos ou fáceis, entregue a Deus. Entregue para o nosso Altíssimo. Vamos aprender com os erros de Davi, como eu falei nessa noite. Afinal, ninguém é de ferro. Eu e você não somos de ferro. Se coloque diante do Senhor. Descanse no Senhor. E eu queria orar pela sua vida para terminar esse culto abençoado, maravilhoso. Eu não sei você, mas Deus falou muito, tem falado muito no nosso coração. E Ele falou nessa noite para nós entrarmos em forma espiritual. Você viu que Davi estava aí, sem forma espiritual. Deus falou com a gente para a gente não viver a ilusão de estar certo, sempre certo. Deus falou conosco para a gente encarar os nossos problemas, porque se a gente não encarar, vai acontecer como aconteceu com Davi. Deus falou com a gente para a gente não achar que nós somos imbatíveis, que não existe a capa da invencibilidade. E Deus falou nessa noite para nós descansarmos, entregar os nossos problemas para Deus. O que você vai fazer? O que você vai definir nessa noite, na sua vida? Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Diante disso tudo que você ouviu aqui, qual vai ser a sua escolha? O que você está esperando mais Deus falar com você? Estamos aí em dezembro. O homem segundo o coração de Deus teve essas falhas todas. Imagine eu e você que não somos segundo o coração de Deus. O que você vai esperar? Vai esperar chegar o Jordão? Que hoje para nós o Jordão é o fundo do poço? Vai continuar pecando? Porque também eu tenho que dizer, como aqui à frente da igreja, eu tenho que te dizer uma palavra, estou falando isso com o maior amor possível, mas pelas nossas escolhas que nós vamos gerar os frutos. Se nós continuarmos escolhendo pecar, você vai ter a morte eterna. Misericórdia. Não é Deus ligando? Se você continuar escolhendo pecar, vai morrer. Vai ter a morte eterna.
você tem que escolher depender de Deus e assumir que você não é de ferro, que você precisa, necessita do Senhor. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, falar com você para que você retire tudo do seu coração, retire tudo aquilo que tem feito com que você se acha bom, que você tem feito as melhores escolhas, tudo aquilo que às vezes tem causado barreira entre você e Deus, aquilo que você não tem conseguido entregar para Deus os seus problemas. Eu queria que nessa noite você dissesse para Deus: Deus, eu me achava que eu sou importante, eu faço as melhores escolhas, eu vi que eu não sou imbatível, eu não tenho essa capa da invencibilidade. Deus, eu aprendi, eu vi nessa noite que eu preciso encarar os meus problemas. Eu tenho fugido dele há 20, 30 anos, 10, 15, 30 anos, eu tenho fugido dos meus problemas. Eu vi nessa noite que eu tenho que parar de viver nessa ilusão de achar que eu estou sempre certo. E eu aprendi nessa noite que eu preciso melhorar a minha forma espiritual, porque o que eu tenho buscado ainda está pouco. Eu queria orar pela sua vida, mas para que isso acontecesse, em nome de Jesus, você precisa ser sincero com Deus, falando: Deus, eu estou fraco, preciso melhorar minha forma espiritual. Deus, eu preciso mesmo abaixar um pouquinho minha bola. Estou achando que eu sou... Deus, eu estou precisando encarar os meus problemas, Deus. É Deus falando com você. Eu queria orar pela tua vida nessa noite. Eu queria orar pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus, para que você pudesse escolher vida, não morte. Então, se você entendeu e viu que essa mensagem é para você, eu convido você a ficar de pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu aprendi com os erros de Davi, eu preciso colocar a minha forma espiritual em dia, eu preciso parar de viver nessa ilusão que eu estou sempre certo, eu preciso encarar meus problemas com paciência, sem ansiedade, deixando com que o Senhor haja, com que o Senhor vá na frente. Eu preciso, ó Deus, abaixar um pouquinho, achando que eu sou imbatível, Deus. Eu preciso ter mais um pouco de humildade, cautela e cuidado, e eu preciso, Deus, entregar mais os meus problemas para o Senhor, e esperar, descansar no Senhor. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus, mas lembre, ninguém é de ferro, nem eu nem você. E eu queria orar pela tua vida em nome de Jesus. Queria colocar a sua vida diante do Senhor, seja aqui na igreja, seja você que está aí no Facebook nos acompanhando. Esses erros aconteceram com Davi para que eu e você não caísse no mesmo erro, para que você pudesse ver que há uma solução. E há uma solução para mim, há uma solução para você. E é assim que nós vamos orar nesse momento. Deus, querido Deus, nessa noite queremos novamente agradecer a presença do Teu Santo Espírito. Como louvamos aqui, ó Deus, há uma doce presença que é a presença do Teu Santo Espírito, a presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. E aproveitando essa presença gostosa, maravilhosa, magnífica, queremos nos colocar diante do Senhor e entregar a nossa vida, o nosso ser ao Senhor. Porque, Deus, aprendemos muito nessa noite com o teu servo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, depois de um homem de viver uma vida boa no auge, e depois de cair, ter uma vida toda atrapalhada, mas um homem que se redimiu diante do Senhor e se tornou um homem segundo o coração de Deus. E nessa noite queremos aprender, ó Deus, queremos melhorar a nossa forma espiritual. Como vimos, ó Deus, que é tão importante a forma física para o nosso corpo, que possamos também entender que a forma espiritual é importante para nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a fortalecer, ó Deus, para que nós não possamos ficar fracos espiritualmente, para que o nosso espírito sempre esteja forte, sadio, para quando vir o pecado, a tentação, nós possamos resistir, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Deus, derrame sobre a nossa vida, ó Deus, a visibilidade dos nossos erros. Espírito Santo de Deus, não deixe o pecado nos levar a achar que tudo que nós estamos fazendo está certo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de convencer todos nós do pecado e do juízo.
em nome de Jesus. Que essa ilusão não faça parte da nossa vida, de achar que o pecado é certo. Deus, nos ajude a encarar os nossos problemas, ó Deus. Não porque somos bons, mas encarar os nossos problemas na dependência do Senhor, ó Pai. Fazendo como Davi disse para aquele gigante, ó Deus, que venham em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos encarar os nossos problemas em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus também nos ajuda sempre a nos lembrar que nós não somos imbatíveis. Podemos, ó Pai, sempre estudar, isso sempre eu falo que é bom, é ter cursos, ó Pai, capacitações, ó Deus, mas que nunca, ó Pai, nós possamos achar que somos invencíveis, ó Deus, que precisamos sempre agir com humildade, na dependência do Senhor, dependendo do Senhor em tudo. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. E também, ó Pai, por último, colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor. E descansar no Senhor não é ficar esperando, ó Deus. Descansar no Senhor é esperar no Senhor, é entregar os nossos problemas a Deus, entregar os nossos problemas ao Senhor, desde os mais fáceis até o mais complexo. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, ó Pai. Nós não queremos chegar no fundo do poço, como Davi chegou. E ó Pai, que em nome de Jesus, nós possamos sempre escolher a vida, que é a obediência ao Senhor. É assim que oramos, ó Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, entregando o nosso ser ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que Deus falou com você como falou comigo. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Eu convido a você a se colocar de pé. Nós vamos estar fazendo a nossa oração final. Você do Facebook, espero que Deus também tenha falado com você em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer a oração final para que Deus nos dê uma semana aí guardada, longe do Covid-19. Amém. Glória a Deus, Cauane. Longe do Covid, longe de qualquer vírus aí, de qualquer doença, em nome de Jesus. E aqueles que estão lá no hospital, seja internado, isolado, que em nome de Jesus eles possam sentir a presença do Senhor e que a cura possa ser derramada nos hospitais dos 4 cantos desse mundo. Amém? Então vamos orar a Deus? Obrigado mais uma vez por o Senhor falar conosco, por o Senhor estar aqui presente, de poder sentir a Tua presença. Muito obrigado, Deus. Que possamos ter uma semana agradável, uma semana, Deus, o qual os Seus anjos possam acampar ao redor de nós, livrando a gente de qualquer mal e de qualquer perigo. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ricas consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo aqui reunido e para todos sempre. Amém. Que você passe em paz e que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus nós estamos encerrados. Amém. Então para você aí do Facebook, tchau. E para você que está aqui comigo, vamos tirar a nossa fotinha, tá bom?